Mi nombre es Gerson Ledesma, soy del macizo colombiano, profesor aquí de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, actuando en el área de historia, en el posgrado en Integración Contemporánea de América Latina y el ciclo común de estudios Fundamentos de América Latina. De esta vez estamos con la visita de la profesora María do Carmo Rebouças, que nos visita desde la Universidad Federal del Sur de Bahía. Profesora, le pido por favor que se presente. Ok, muitas graças. Bom, eu sou Maria do Carmo Rebouças, eu sou baiana do Recôncavo da Bahia, entre Salvador ali, Cachoeira, minha família toda veio de uma cidade histórica no Recôncavo Baiano. Hoje eu estou professora de Direito na Universidade Federal do Sul da Bahia, também estou na gestão, sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Minha formação é interdisciplinar, comecei me graduando em Direito, depois me especializei em Direitos Humanos, Ciência Política, depois fui para áreas de desenvolvimento, da cooperação internacional e depois continuando no Direito ainda, mas sempre trabalhando com direitos humanos, sempre trabalhando também no campo internacional dos direitos humanos, e tudo isso a partir de uma perspectiva crítica e também negro-referenciada, né? Na universidade, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Grupo Pensamento Negro Contemporâneo. Dentro desse grupo, a gente apoia os nossos estudantes e orientandos nas suas graduações, pós-graduações. Nós temos um SEMI de editorial chamado também Pensamento Negro Contemporâneo, onde a gente publica as produções dos nossos alunos de maneira gratuita, né, de pensadores e pensadoras negras aqui do Brasil e de fora do Brasil. Antes de ir para a universidade, eu militei, fiz muito movimento estudantil, advoguei também antes de ir para a academia, fui uma advogada de fazer litígio na área de direitos humanos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Trabalhei muito no Brasil naqueles programas iniciais de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, de atendimento à vítima do racismo, naquele período ainda que o Brasil, o movimento negro no Brasil, estava ainda estruturando esses litígios estratégicos. E depois eu fui para fora fazer a mesma coisa, só que trabalhando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como advogada da comissão. Aí vou estudar, terminar a pós-graduação, trabalhar com cooperação e depois de tudo isso eu disse, olha, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou para a universidade. Aí vim fazer concurso, porque foi no momento também que o Brasil estava interiorizando a política da educação superior, o Brasil também estava apostando no recrutamento de professores também com membership interdisciplinar. E eu achava que valia a pena naquele momento fazer esse giro na minha carreira. Era um lugar que eu queria estar, fazer pesquisa, ensinar, fazer extensão. Então eu fui para a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade que foi pensada a partir de uma educação interdisciplinar, pluriepistêmica, democrática. Então, encontrei meu elemento, estou lá hoje. Profesora, gracias. Profesora María do Carmo, en el marco de los derechos humanos y de la conferencia de Durban en 2001, fue importante el papel de la profesora Kimberlé Crenshaw. Patricia Hill Collins es muy optimista porque dice que a partir de allí hubo un cambio en la promoción de los derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas ve los derechos humanos, y mi pregunta es cómo eso, digamos, ha impactado los derechos humanos en América Latina y Brasil, si realmente ha habido un cambio sustancial a partir de esa conferencia de 2001. Sim, de fato, 2001 é um marco para o movimento negro e movimentos negros no Brasil e afrodescendente na América Latina, de uma maneira geral, em razão da Conferência Mundial contra o Racismo que vai acontecer na África do Sul, e o Durban na África do Sul.
E naquele período histórico houve uma aliança entre os movimentos negros e afrodescendentes, negros para usar uma categoria que é muito particular do Brasil, e afrodescendente da América Latina, no sentido de pensar em estratégias de incidência para de incidência dentro do programa de ação que seriam aprovados durante a conferência de Durban. Então, começando por aí, sim, é um marco importante dentro do campo dos direitos humanos, porque é nesse período que a gente pode dizer que a ONU e todos os organismos, toda a multilateralidade internacional começa a prestar atenção para a questão racial dentro do sistema, ainda que desde a década de 60 a gente já tivesse um marco protetivo aprovado, que foi a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação. E nesse período, assim, o movimento negro latino-americano jogou um papel muito importante, porque a gente conseguiu fazer uma aliança na América Latina e incidir no documento principal de Durban, a partir tanto da conferência aqui do Chile, que aconteceu em 2000 no Chile, como na própria conferência em 2001. Então, assim, para dizer que 2001 é um marco, porque na agenda mais ampla de direitos humanos, a gente pauta a questão racial, que era uma questão que ainda era lateral, ainda que desde a década de 60 a gente já tivesse um marco normativo protetivo internacional, que é a Convenção Internacional contra o Racismo no âmbito da ONU. Mas a gente entende que o Programa e o Plano de Ação de Durban é o nosso marco mais avançado do ponto de vista de proteção de direitos para afrodescendentes. Porque ali, nessa conferência que a gente vai falar de reparação, a gente vai estabelecer conceitos e termos, como, por exemplo, afrodescendente, que era um termo que a gente não utilizava, depois eu posso até falar mais sobre isso, falando um pouco de Améfrica e Amefricanidade, que é um outro termo pensado pela Amélia Gonzalez. Mas a gente vai falar de reparação, a gente vai falar de ação afirmativa, a gente vai falar de extermínio de população negra, a gente vai criar, na verdade, uma espécie de microsistema de proteção internacional em favor das pessoas afrodescendentes. E o que é que a interseccionalidade teria a ver com isso? A interseccionalidade, toda a produção das feministas negras estadunidenses, que já vem acontecendo ali desde a década de 80, da década de 90, o trabalho mesmo da Patricia Hills, desse período da década de 90, e da Crenshaw também, elas vão complementar, eu posso colocar nesses termos, a luta no sentido de dizer, olha, a gente vive enquanto pessoas negras, né, mulheres e todas as nossas diferenças, dentro de uma matriz de opressão. A gente vive em várias camadas de opressão que se sobrepõem, que não são estáticas, né? Eu, enquanto mulher negra, eu posso sofrer racismo, eu posso sofrer sexismo, machismo, se eu for mulher lésbica também, alguma fobia, alguma discriminação por ser lésbica, e assim sucessivamente, porque a gente vive num mundo que se estrutura a partir de uma matriz de opressão, né? Então, obviamente uma matriz, e o próprio termo de interseccionalidade ele foi pensado a partir de uma realidade que é estadunidense, mas é uma realidade que é afrodiaspórica. Então a gente pode dizer que é uma matriz que também fala e nos atravessa enquanto diáspora na América Latina, porque toda diáspora africana vive sob esse jugo, essa matriz de opressão, que é o racismo que estrutura nossas sociedades. Sim, de fato, 2001 é um marco para o movimento negro e movimentos negros no Brasil e afrodescendente na América Latina, de uma maneira geral, em razão da Conferência Mundial contra o Racismo que vai acontecer na África do Sul, e o Durban na África do Sul. E naquele período histórico houve uma aliança entre os movimentos negros e afrodescendentes, negros para usar uma categoria que é muito particular do Brasil, e afrodescendente da América Latina, no sentido de pensar em estratégias de incidência para de incidência dentro do programa de ação que seriam aprovados durante a conferência
de Durban. Então, começando por aí, sim, é um marco importante dentro do campo dos direitos humanos, porque é nesse período que a gente pode dizer que a ONU e todos os organismos, toda a multilateralidade internacional começa a prestar atenção para a questão racial dentro do sistema, ainda que desde a década de 60 a gente já tivesse um marco protetivo aprovado, que foi a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação. Profesora, en el marco de la década de las mujeres que comienza en el 75, conferencia en México, hubo también conferencias aquí en el Brasil, y el papel importante de Lélia González, Sueli Carneiro y otras mujeres negras cuando colocan y llaman la atención de cómo en sus vidas, en el trabajo, en la familia, en la economía, digamos que ellas son consideradas en ese marco interseccional también de raza y de género y de sexualidad. Pero digamos que a partir de los años 80, 90 y quizás hasta hoy en muchas universidades se ha apagado el nombre de esas mujeres. Y lo que hoy vemos en las universidades son bibliografías de personas blancas especialmente. ¿Cómo usted ve el papel de Lélia González y en la actualidad? ¿Será que ha habido un cambio en las universidades brasileñas sobre esa visión sobre intelectuales negras brasileñas? Bom, eu estudo Lélia González já há algum tempo. Eu não tive a possibilidade de conviver com ela. Conheço pessoas que conviveram com ela. Lélia morreu muito jovem, né, na década de 90 ainda. E é uma figura central para a gente falar, não somente figura central para falar de racismo, discriminação racial e sexismo no Brasil, mas para pensar o Brasil, que aí eu acho que é a conexão com o que o senhor traz com relação ao apagamento da intelectualidade negra das ciências sociais no Brasil de uma maneira geral. Lélia era uma filósofa, além de ativista do movimento negro, uma política também, chegou em um determinado momento da vida a se filiar a partido, a disputar a vida política partidária no Brasil, mas era uma filósofa, historiadora, membro, integrante dos movimentos negros no Brasil, uma das poucas, talvez, a militante que mais tenha participado, segundo a Luísa Baigos, outro intelectual de alta grandeza aqui no Brasil, uma das que mais tenha participado das discussões internacionais, dos fóruns internacionais, onde se discutiu a questão racial e onde se discutiu a diáspora e o pan-africanismo, né? Então ela dialogou com muitos nomes importantes, tanto nos Estados Unidos, falando aqui de Angela Davis, como aqui na América Latina e no Caribe, Walter Rodney, em África. Lélia rodou o mundo discutindo a questão racial e participando de fóruns e conferências internacionais, não só de combate ao racismo, mas também relacionado ao tema do direito das mulheres e também à cultura, porque a Lélia também era muito ligada à cultura. Ela tem uma contribuição, assim, são várias contribuições, posso chamar a atenção de algumas. Primeiro, Lélia foi uma das precursoras, junto com Carlos Eisenbaum, a discutir desigualdades, por exemplo, no Brasil, né? E falar que, a partir de evidências, que o racismo estruturava essas desigualdades no Brasil. Lélia também foi precursora no sentido de, ao modo dela, denunciar a nossa matriz de opressão no Brasil, né? Falar da interseccionalidade entre raça, classe, gênero e poder também. Ela tem artigos clássicos, Sexismo no Brasil, um artigo clássico dela com relação a isso. A falar das imagens de controle, quando ela vai falar da mucama, da mulher, da doméstica, da mãe preta, né? Também artigo clássico aqui no Brasil, ainda na década de 80. Lélia vai falar do português, né, que é a forma também brasileira de se expressar, né, de nomear as coisas a partir de tradições
né, feitas ali nesse Atlântico, a partir de traduções feitas pela diáspora, e a categoria de americanidade, né? A Lélia vai fazer uma crítica à ideia do afro-americano, né? Uma crítica, inclusive, aos afro-estadunidenses, né? Dos Estados Unidos, de achar que a América, assim, uma doutrina mono, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, talvez um pouco a crítica dos afro-americanos, achar que eles são os afro-americanos e nós não somos nada. E a Lélia, ela vai dizer que nós estávamos e estamos ligados a partir da ancestralidade, a partir da cultura, que estávamos ligados do ponto de vista territorial e que era essa ligação, ela nos fazia mais próximos de África. A gente não precisaria estar em África porque nós estávamos todos aqui na diáspora interconectados a partir da nossa ancestralidade, a partir da nossa cultura, a partir da nossa língua. E ela vai chamar isso de americanidade, que nós não precisávamos ser afro-brasileiros ou afro-americanos ou afro-haitianos, mas nós éramos afro-americanos, afro-americanos, na verdade, desculpe, americanos, né? E ela vai, inclusive, reivindicar uma presença nossa também anterior, inclusive, à invasão, à colonização naquele período, porque havia trânsito entre os nossos povos no mundo inteiro, obviamente, né? E ela está ali dialogando, inclusive, com esses autores que reconhecem isso nesse momento. Então, ela vai trazer para a gente essa categoria cultural e política da americanidade, só para terminar, para reivindicar que nós também somos sujeitos, que somos sujeitos ontológicos, epistêmicos, né? E que por isso a gente tinha uma tradição de luta também e de resistência e que com isso a gente também poderia superar racismo, discriminação racial, sexismo, etc. Assim, linhas muito, muito bem gerais. Gracias, profesora. Para terminar, profesora, ¿qué significa derecho insurgente en América Latina y Brasil? E suas considerações finais, professor. Ai, que pergunta de Bom, será que o direito pode ser insurgente, né? Essa é a grande questão, né? Ontem estava na minha fala, né? A gente, obviamente, a gente está dentro de uma matriz, que é uma matriz colonial ainda, que é uma matriz capitalista, que é uma matriz racista, que é uma matriz eurocêntrica, né? Então, como lutar dentro dessa matriz, né? E quais categorias, quais metodologias, quais instrumentos a gente vai colocar na nossa caixa de ferramentas para lutar dentro de uma matriz que, por si só, ela já é opressora e ela interdita qualquer luta, né? Como trabalhar fora dessas categorias, mas também sem desligar a tomada, como diz o Joelson, da Terra dos Povos lá na Bahia, né? Quer dizer, a gente quer reivindicar outros mundos, outras realidades, mas a gente não quer abrir mão também de outras conquistas, né? Como fazer isso? E como fazer isso dentro do direito, sendo o direito esse espaço e esse espaço que instrumentaliza e operacionaliza todas essas matrizes de opressão. É uma contradição em si, não é? Mas como eu não tenho direito de ser pessimista, assim como meus ancestrais não tiveram, então eu penso que a gente tem que trabalhar sim na contradição. Eu acho que quem trabalha com essas pautas trabalha na contradição do sistema, trabalha nas fissuras do sistema, e nesse sentido o direito, óbvio, ele não é insurgente, ele nunca vai ser, mas nós somos. Então nós podemos ser insurgentes e podemos fazer um uso contra-hegemônico, não só do direito, mas do sistema internacional, que também é um campo hegemônico, o campo dos direitos humanos, o campo do desenvolvimento é um campo hegemônico que está aí a serviço da difusão das políticas neoliberais. E a gente pode, enquanto seres políticos insurgentes, e no meu caso com consciência racial, instrumentalizar esses espaços e poder criar espaços, quem sabe, emancipatórios. Profesora, muchísimas gracias por su visita aquí en la UNILA. Esperamos que se repita muchas veces. Estamos con las puertas abiertas cuando quiera volver. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la participación aquí, a este público maravilloso.